Olá, esse é mais um episódio do Radiocast Você RH. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui duas pessoas de uma empresa de tecnologia que está fazendo várias mudanças na forma como a gente aprende, na forma como as empresas evoluem, que é a Teamup. Uma delas é o Carlos Oliveira, CEO da empresa. Carlos, muito obrigado aqui pela tua presença. O prazer é nosso. E aqui também a Tauana Leles, CVO, olha só, Chief Visionary Officer da empresa. Claro que eu preciso começar a entrevista perguntando para ela, para os nossos espectadores que não estão acostumados com o termo, o que é uma Chief Visionary Officer? Esse é um papel que olha muito para frente e para futuro. E vê o que está acontecendo no mercado, como as coisas estão indo, como a sociedade está mudando, e traz isso tanto para dentro para entender para onde a empresa vai, como Chief Visionary Officer, e no nosso caso a gente faz isso para os clientes também, muito nesse olhar de o que é que vem por aí, o que eu tenho que me atentar hoje e construir hoje para chegar nesse futuro. Ah, que legal. E o que vocês fazem para chegar nesse futuro, Carlos? O que a Teamup faz? Bem, nós somos uma consultoria de Employee Experience. A gente usa a metodologia para gamificar e para inovar. Nossas soluções, elas tentam transformar as experiências dos colaboradores na sua jornada em algo mais interativo, mais divertido. Então, o nosso engajamento é muito baseado na nossa filosofia de empresa, né? A nossa origem, nós somos os sócios fundadores, eles são da escola de jogos. A gente veio de uma empresa de jogos digitais, a Taps Games, e lá o nosso lema é diversão para todos, não apenas na construção do jogo, mas durante a construção do jogo. É muito interessante isso, porque então a nossa cultura é muito forte em termos de diversão, em termos de inovação e no uso da tecnologia. Um dos nossos primeiros trabalhos foi a renovação da nossa entrada dos funcionários, ao nosso onboarding. Logo depois a Ambev nos visitou, se encantou com algumas das nossas iniciativas e nos contratou para construir uma plataforma de bem-estar lá. Desde então, a gente tem trabalhado, desde 2017, que a gente nasceu, nós temos trabalhado em muitos projetos. A Tal vai comentar alguns como exemplos do que nós fazemos. Mas um momento estressante para todo mundo foi durante a pandemia, quando os escritórios foram fechados, e nós tivemos que repensar a forma de trabalho. Como é que nós íamos garantir que os nossos colaboradores eles continuariam mobilizados, engajados, entregando os resultados? E isso eu acho que é uma preocupação que ainda existe hoje. As empresas têm diferentes modelos de negócio. Pode ser que ainda continuem totalmente remotos, as suas equipes. Algumas estão com modelo híbrido e outras exigiram a volta dos funcionários aos seus escritórios. Mas a questão de como cuidar, né, desse nosso quadro de funcionários, nossos colaboradores, principalmente que hoje nós estamos muito impactados pela geração Z, e a mobilidade que a tecnologia nos permite hoje faz com que isso seja um grande desafio, e principalmente como reter e manter esse pessoal entusiasmado nos seus empregos. E é aí que entra a gamificação como uma força assim, para a experiência do colaborador, né, Carlos? É assim que você vê? Com certeza. A gente tem uma preocupação muito grande com relação a como desenhar as soluções. Acho que
pela nossa origem, a nossa preocupação é tentar sempre traduzir a jornada do funcionário, né, pela perspectiva dele, em termos de utilizando teorias da UX, né, a visão do usuário, gamificação, e sempre tentamos trazer uma inovação para aquele momento do funcionário. Uma das coisas que nos move, né? Uma das formas que a gente entende isso é muito baseada na metodologia de Bartle e de Yukai Shou. Eles fazem com que a gente sempre tenha... Primeiro, fazer um diagnóstico, procurar entender a situação, o processo, o ambiente em que o colaborador está atuando. E aí a gente tenta entregar uma solução que esteja conectada com a identidade, com a cultura da empresa. A gente tem sempre a preocupação também de que as nossas soluções não sejam muito lúdicas ou destoem, sejam infantilizadas. Eu tenho uma preocupação de que tem empresas que são um pouco mais sérias, tem outras que a diversão é vista. Tem empresas em que o colaborador tem muita necessidade de fazer atividades em equipes, outras que são ambientes mais restritos, isolados. Quer dizer, então, nós nos adaptamos muito àquele ambiente, à cultura da empresa e, obviamente, a gente tenta trabalhar o aspecto de cada um dos funcionários para como introduzir essa renovação, esse redesenho da sua atividade. Legal. Você falou assim de tentar não ser, às vezes, muito lúdico, dependendo da empresa, do perfil da empresa, né? Isso me leva a perguntar aqui para Tal, já tô íntimo aqui, Tal, a gente pensa em gamificação, mas não é todo mundo que está acostumado ao termo quando a gente aplica isso para o ambiente corporativo. O que é a gamificação no ambiente corporativo? Acho que para você a pergunta deve parecer muito básica, mas para muito líder de RH não é. Sim, é uma pergunta bem importante, até porque tem uma coisa que se confunde muito com gamificação, que é serious game. Então, antes da gente explicar um pouco do que é gamificação, eu acho legal a gente fazer essa separação. Quando a gente fala de serious game, a gente está falando de jogos com carinha de jogo mesmo, que vai trazer ali um objetivo que não necessariamente é entretenimento. Então, o principal objetivo dele pode ser treinamento, recrutamento e seleção, pode ser advert, que é a parte de publicidade e propaganda, pode ser várias coisas, e o entretenimento, ele não é que ele não seja importante, mas ele fica ali em segundo plano, porque o meu principal objetivo é outro. Então, a gente tem ali esse serious game, que são coisas que tem mais carinha de jogo. Quando a gente fala de gamificação em si, é muito mais a gente pegar, eu brinco que a gente está olhando em cima do muro, olhando ali para os jogos e vendo o que é que tem ali dentro que traz engajamento. Porque se parar para pensar, jogos são atividades repetitivas. Vou pegar o Candy Crush, que é mais comum aqui. O que a gente faz com Candy Crush, gente? Mexe para cima e pro lado, para cima e pro lado, para cima e pro lado, durante horas. Nossa, acho que só eu que nunca joguei isso. Mas é isso, você tem que juntar 3 balinhas iguais. E aí, com isso, você tem que mexer para cima e pro lado, assim, o tempo inteiro. Então, é uma atividade extremamente repetitiva. As pessoas ficam lá, elas jogam e elas pagam por isso. Então, quando a gente olha para esse mercado e tenta entender o porquê, a gente traz para dentro essas metodologias de engajamento, que não necessariamente são jogos. Na verdade, gamificação em si, a gente usa essas metodologias em coisas que não são jogos. Então, por isso que a gamificação ela é mais aberta do que o serious game. Aí, essa divisão que é importante a gente ter, que pode ser uma comunicação, pode ser a forma como eu apresento uma coisa, pode ser um ciclo, desde que eu esteja olhando para os jogos o que engaja e traga para cá para implantar em coisas que não são jogos. Isso é gamificação. Obrigado. Carlos, e como você vê a gamificação
pensando no líder olhando para o seu colaborador, como que ele pode ajudar na performance e no engajamento desse colaborador? Se você pensar bem, o ser humano, ele sempre, já na infância, ele aprende a socializar, ele aprende a dividir as coisas jogando, né, se divertindo. O que nós fazemos é simplesmente trazer essa forma de aprendizagem para o ambiente de trabalho, para as empresas, né? Tem muitos estudos que fazem que nos dizem que a produtividade aumenta em 50% depois que você gamificou o seu processo, a sua atividade, o seu treinamento. Tem muita pesquisa que indica que 70% dos colaboradores afirmam que melhoraram a motivação deles depois que eles foram treinados em algum programa gamificado. Quer dizer, então, você tem muitas constatações de que a gamificação é importante como um método de aprendizado para a gente poder reter com maior facilidade o conteúdo que nos é passado. Empresas que investem em treinamento, elas têm até 2 ou 3 vezes o resultado de outras empresas que tenham menos investimento nessas áreas. Então, se justifica, portanto, né, que você invista no treinamento, no desenvolvimento de transmissão de conhecimento e informações de uma forma mais divertida, de uma forma mais fácil para ser absorvida por esse seu colaborador. Esse investimento é válido e nós acreditamos que é importante em muitas empresas. E como que isso se aplica na prática dentro da empresa? Isso fica na mão do RH, isso fica na mão do líder, isso vai com o apoio de vocês? E como que é isso na prática? O normal é que a RH lidere esse tipo de iniciativa. A área de treinamento e desenvolvimento normalmente estão baixo o RH. Mas quanto mais alta essa decisão for tomada, mais impactante é o resultado, é a penetração dessas metodologias em termos de transformar a organização. A Tal vai poder depois contar alguns casos em que a gente trabalhou desde desenvolvimento do planejamento estratégico até o que podemos falar sobre o onboarding, por exemplo. O onboarding que é um tema que está em alta, que é um tema em que as empresas estão muito preocupadas, que elas já percebem que um funcionário, ao ser bem recebido, eles têm uma chance maior de permanecer na empresa. Inclusive, tem pesquisa da Harvard Business afirmou isso, né, que ela tem... essa pesquisa foi feita e constatou-se, né, que o funcionário permanece mais tempo lá. Outras dizem que um funcionário que tenha tido um onboarding eficiente, ele tem 50% mais engajamento do que um outro funcionário que não tenha tido esse tipo de treinamento, recebimento. Ou seja, a gente tem várias constatações e é importante lembrar, como a Gallup nos mostrou, numa pesquisa em 2023, se não me engano, em que o funcionário ele forma uma imagem do seu trabalho, da sua empresa, nos primeiros 45 dias. Então,
Se você não o recebe bem, se você não o acolhe, se não resolve as pequenas dificuldades que ele tem na sua entrada, a chance dele ficar lá é menor. Quer dizer, então ele vai ficar mais sensível a um outro convite e você vai acabar perdendo esse funcionário. E isso é caro. Custa de 6 a 9 meses de salário, né, Nossa. uma substituição. Quer dizer, então, eu acho que esse investimento é algo que vale a pena, e não apenas pelo resultado, né, na melhora da performance, no melhora da entrega do funcionário, mas você cria um ambiente de trabalho, como a gente gosta de dizer, mais divertido, né, que dá mais prazer de ir todo dia para lá. Ah, que legal. Tal, queria que você me falasse um pouco sobre nessa fase de. Porque o Carlos tinha comentado, né, de que tem empresas que têm um perfil que aceita mais esse lado lúdico, tem outras que um pouco menos, né? Tem que achar a medida certa para tratar com cada uma. Na hora de fazer um diagnóstico junto com a empresa, assim, o que que vocês levam em consideração para estabelecer uma estratégia de gamificação dentro da empresa? Eu vou contar um pouco do case de onboarding de Raizen, que aí a gente já liga um pouco do case que ele estava... Raizen, você falou? Raizen, Sim. isso. Liga um pouco do case que ele comentou, liga um pouco dessa história de como que a gente faz. E em 23, Raizen chegou pra gente e falou, eu queria reformular o meu onboarding. E aí a gente falou, ok, então antes de mais nada, vamos conversar com as pessoas. Isso é uma coisa muito comum de design e jogos também é uma curiosidade, eu sou formada em design de games. Antes da gente começar a pensar em um jogo, a gente pensa em pra quem. Esse pra quem pode ser alguém igual a mim, eu estou desenvolvendo alguém igual a mim, ou pode ser alguém de fora. A gente traça um perfil. Então, quando a gente foi desenvolver toda a jornada de experiência de onboarding da Raiz, a gente falou, vamos conversar com as pessoas. E eles têm uma característica muito interessante que é, eles têm gente em porto, gente global, gente em usina, administrativo. Então, assim, quando você olha a pluralidade de funções e realidades que você tem dentro de uma empresa dessa, para a gente fazer um onboarding institucional, a gente conversou com mais de 110 pessoas. Olha, E aí, a partir disso, a gente começou a entender quais eram os principais problemas que eles tinham. Se a gente reformulasse o onboarding, a gente podia fazer uma coisa assim, eu até brinco. Ah, a gente pode colocar holograma. Mas se a gente não tem ali um crachá que chega na hora, se a gente não tem ali a informação, por exemplo, em fábrica, você não pode ir de sapato aberto. Se a gente não dá essa informação para a pessoa antes do primeiro dia, se a gente não desenha essa jornada com as reais necessidades das pessoas, não, o holograma vai ser, legal, mas não vai apagar esse outro resto, sabe? A experiência não vai ser interessante. Então, a primeira coisa que a gente faz é mapear as pessoas, entender as dores, entender as necessidades dela. E uma outra coisa que a gente faz também é entender o negócio. É conversar com as pessoas, porque assim, onboarding a gente tem muito aquela história de tipo, você tem aquilo que as pessoas querem, mas você tem muita coisa regulatória. As pessoas não vão falar que elas querem as coisas regulatórias. A gente tem os sistemas que as empresas já têm. E a gente precisa continuar usando esses sistemas. Então, quando a gente mapeia a jornada, a gente usa muito de design thinking para olhar a pessoa, para entender as necessidades, mas a gente também olha muito o negócio, as regras, tudo aquilo para, na solução, a gente juntar os dois. E junto de tudo isso, a gente olha também perfil de engajamento. Então, enquanto a gente está fazendo esse mapeamento, a gente olha para as pessoas e fala, o que motiva elas? E aí, por isso, a gente usa o que o Carlos comentou no começo de Bartle e o Show. Quando a gente fala de Yokai Show, é uma coisa até bem... É muito legal a metodologia dele, porque o que ele fez? Ele prestou atenção naquilo que eu estava te falando do Candy Crush. Por que as pessoas jogam? O que engaja essas pessoas? E aí ele mapeou 8 principais motivadores que vão trazer o porquê que as pessoas estão ali. E a gente entende dentro das empresas, desses 8, quais são os mais fortes. O que mais engaja? Então, por exemplo, em Raizen, a gente tinha um dos indicadores que era Epic Meaning, que é o chamado, é o propósito.
conforme a gente foi conversando com as pessoas, a gente entendeu que isso era muito forte lá dentro e precisava estar na forma como a gente construiu o onboarding. Outra coisa, quando a gente olha para Bartle, eu gosto de fazer o paralelo com Disque. Disque você tem lá os perfis, Bartle tem a mesma coisa, só que olhando para jogos. E aí, quando a gente foi conversar com as pessoas, a gente descobriu que Rising, eles eram o que o Bartle chama de exploradores. Pessoas que gostam de descobrir, pessoas que gostam de entender. Elas não gostam tanto de desafios claros, sabe? Meta clara, desafio claro, e só isso. Você tem que dar um pouco mais de opção para ela tomar o caminho e chegar na meta. Então, tudo que a gente desenhou no onboarding foi com base nesse perfil de motivação das pessoas que tem lá dentro. Então, por isso que a gente consegue juntar tanto o diagnóstico quanto o engajamento para entregar uma solução. E aí a gente só consegue fazer isso juntando várias áreas, né? Então a gente tem o RH tomando ali a primeira frente, né? Mas a gente não consegue um onboarding, por exemplo, construir sem times de negócio. Porque eles precisam estar lá dizendo o que está acontecendo. Ou parte de que a gente já trabalhou com engajamento e performance, com um time de performance. Então, a gente sempre trabalha e tenta unir as áreas que são responsáveis. Ó, Tal, vou te pedir para olhar para a câmera da verdade aqui e explicar para os nossos leitores da Você RH quem são o Barton e o Caixão, que eles provavelmente não Não sabem. vou saber. Bom, e o Cachorro, ele é como se fosse o guru da gamificação que a gente tem hoje. E o que que ele traz pra gente? Ele olhou para o mercado de jogos e entendeu os principais motivadores. O que é que faz com que as pessoas queiram ficar tanto tempo jogando? E ele traz isso de uma forma muito interessante que a gente consegue usar em coisas que não são jogos. Por isso que a gente fala que ele é o guru da gamificação. São 8 principais motivadores, entre eles as coisas que a gente até entende que mais comum, que são as partes de colecionadores, que são os achievements, a parte de Epic Mining, que é o chamado do herói. Então, tem várias coisas assim, mas tem também uma coisinha que a gente chama de FOMO, sabe? Que é como que a gente conta para a pessoa que o tempo está acabando. O Shopee usa bastante isso, e-commerce usa bastante isso. Então, ele traz todos esses 8 principais motivadores que a gente se inspira para desenhar uma gamificação. E o Bartle, ele desenhou os 4 principais tipos de jogadores dentro do mercado de jogos. Então, enquanto o Kai olha muito para a gamificação, Bartle é usado para game design mesmo, para jogos de entretenimento. E quando a gente olha os principais perfis, você tem, por exemplo, o que ele chama de killers, que eu traduzo para foco no resultado, eu falo que é a pessoa que não se importa tanto com a jornada, ela quer chegar lá no fim. Quando a gente olha para os explorers, por exemplo, são pessoas que a jornada importa, ela quer entender, ela quer ter um pouco mais de poder de decisão. Além disso, ele tem os socializers, que são as pessoas que a interação social importa mais do que o jogo. E a gente tem também os achievers, acumuladores, que são as pessoas que gostam de medalhinha, aquela plaquinha de RH, sabe, de projeto do mês e afins. Então, olhando todos esses tanto quem são os perfis da empresa quanto os principais motivadores, a gente desenha uma estratégia gamificada muito mais assertiva. Olha, a Tauana tá com a teoria na ponta da língua, hein? É o nosso dia a dia, né? A gente usa para tudo isso. Oh, que legal, parabéns. E você pode falar da solução que vocês levaram para a Raizen? Posso sim. Então, depois que a gente fez toda essa imersão, o que que a gente entregou, né? A gente entregou primeiro esse aprofundamento de quais eram as principais dores, o que que as pessoas precisavam, e a gente desenhou esse onboarding, que vai lá desde a carta proposta, o que que vai. Hoje em dia a gente tem até visto muito uma dica até para pessoas colocar tanto o código de conduta quanto o contrato na carta proposta, porque a pessoa tem a oportunidade de ler tudo isso antes de aceitar. Então, ela Uhum. sabe todas as regras antes de aceitar. Aí tem o e-mail de boas-vindas, por exemplo, que a gente fala ali do sapato e afins, mas a gente também deixa um espacinho para cada unidade de negócio colocar a sua especificidade. Sabia que tem fábrica, por exemplo, que não é fácil de chegar sem pegar um fretado? Ah, é? Ou que tem que chegar na portaria X, que se você chegar na outra portaria você não pode entrar? Tem Sei, várias, sei, sim. tem várias coisinhas assim que parecem pequenos detalhes, mas a gente precisa contar para a pessoa quando ela tá chegando, porque senão é um atrito.
ela vai chegar no lugar errado, ela vai chegar atrasada na integração, já é o primeiro dia, ela já tá ali ansiosa. Então são coisinhas que a gente vai fazendo para amenizar toda essa jornada e deixá-la mais acolhedora. Depois, no primeiro dia, no caso de Raizen, tem a integração que é presencial ou online, dependendo de qual lugar que é. Tem empresa que faz essa integração no terceiro mês, a gente já desenhou isso também. Então, a gente fez com eles todo esse PPT, com interação, com GIF, para ser mais divertido, para a gente contar o que é a empresa. Porque uma das coisas que a gente viu no diagnóstico, pasmem, é que as pessoas sentiam falta de conteúdo. Normalmente no onboard, pensa, é muito conteúdo, né? O que a gente ouve muito. Sim. Lá não. Lá eles queriam saber mais sobre a empresa. Então a gente trouxe isso para o primeiro dia de onboarding para as pessoas conhecerem o que que faz, como que faz, a grandiosidade, tudo que tem lá dentro. Mas elas jogavam isso de alguma Não, forma? isso por enquanto ainda é o presencial. Ah, Só tá. que o que que a gente usou de gamificação ali? A forma como a gente comunica, o tempo de resposta, os ciclos. Então, pensa lá, desde o primeiro dia a pessoa tem um contato, depois ela tem outro, depois ela tem outro. Isso vem. Eu não sei se você já ouviu falar de Fortnite. Sim, sim, sim. O Fortnite, ele trabalha muito isso, ele trabalha ciclos. Você não tem uma coisa e depois ele mantém lá você do mesmo jeito durante 3 meses. Cada semana tem uma coisa nova, cada mês e meio tem um passo de batalha, tem uma mudança na mecânica, uma mudança na regra. Então a gente calcula esses touch points com base naquilo que os jogos fazem. Ah, sim. Então a gente tem ali o primeiro dia com a integração, e aí depois, lembra que as pessoas queriam mais conteúdo? Aham. O que a gente fez? A gente distribuiu esse conteúdo numa jornada gamificada dentro de um e-learning, e que as pessoas vão recebendo missões. E essas missões são desde fazer um curso obrigatório, por exemplo, que a gente sabe que tem que ter, então deixa um pouco mais divertido fazer o curso Vira uma obrigatório. etapa do game, isso. Isso, então tem que concluir, assinar o contrato, ver benefícios, conversar com pessoas, só que isso estendido numa jornada de 5 semanas. Que legal. Porque se a gente coloca todo o conteúdo ali no primeiro dia, a gente sabe que a pessoa não vai lembrar. Então você vai distribuindo isso em semanas e em missões, nesse caso até a quinta semana. Depois disso tem o acompanhamento com padrinho, madrinha, liderança, também com checkpoints e um checkpoint final de encerramento de jornada. É uma coisa que a gente sempre esquece, se você olhar os onboardings, que é o encerramento do onboarding. Então, tem ali um e-mail, tem uma mensagem do padrinho, tem uma carta escrita à mão que a gente coloca também para eles fazerem. Então, tem toda uma cerimônia de encerramento para a gente fechar o onboarding e iniciar, a partir daí, todo o plano de desenvolvimento, carreira e afins. Então, por isso que é uma jornada, a gente chama de jornada gamificada, porque ela é amarrada com todos esses pontinhos. Não é só o game, é a jornada inteira. Ah, que legal. E, pessoal, como que a gamificação pode tornar a jornada de desenvolvimento, né, de treinamento das pessoas mais eficaz, mais produtiva? Acho que para explicar um pouco sobre, e aí também o meu cargo, né, de visionary, falar um pouco sobre o que eu enxergo de futuro para treinamento, quando a gente mescla gamificação, experiência e afins. É um case que eu posso trazer aqui da Bembev, que é a global da Ambev, que a gente trabalhou com eles. E qual que era o principal desafio ali? O principal desafio era engajar o time de vendas para eles alcançarem indicadores. Quando a gente pensa no tradicional, vamos fazer um curso, vamos capacitar. Só que tem uma coisa muito legal da Bembev, que é eles são muito fortes em prototipagem e dados. Então a gente conseguiu se aproveitar disso, deles querer errar rápido, corrigir rápido, olhar para dados, ver o que está funcionando. E qual que foi a estratégia que a gente desenhou para eles? Quando a gente olha para o time de Ambev, eles gostam de coisas rápidas, diretas, direcionadas, porque eles têm um perfil mais ali de Bartok, mais ligado para killers. Então a gente desenhou assim, todo dia, de manhã, eles recebiam uma mensagem, uma pílula de conhecimento, mas aí, gente, é uma nanopílula de conhecimento, que é um texto no WhatsApp corporativo deles, dizendo uma dica de como melhorar um indicador. E aí a gente olhava durante o dia qual que era o indicador que eles tinham melhorado, piorado e afins, e no dia seguinte, aquele indicador que a pessoa precisava mudar, aquele indicador que a pessoa precisava mudar, recebia uma pílula no dia seguinte. Acho que vale pontuar que, né, que esse case é para a equipe de venda.
por equipe Quer de dizer, vendas. então, isso é uma atividade que é fundamental na Ambev, né, na Embev, e tem aplicação em qualquer outra empresa, assim, que tenha essa necessidade, né, de corrigir o seu dia a dia de uma maneira rápida, de uma maneira, assim, pontuada. Sim. E até assim, lá a gente fazia diariamente, mas pode ser que os seus indicadores atualizem semanalmente. Então a gente pode fazer uma pílula semanal. Mas a ideia é muito isso, eu te entregar aquilo que vai te ajudar a bater a sua meta. Então é aquela dica que vai mudar a sua vida naquele dia. Então, a gente junta um minutinho da pessoa por dia, você chega no final do mês, tem 20 minutos. E você não precisou parar essa pessoa, você não precisou tirar ela do trabalho e você entregou aquilo que ela precisava. Só que tem um detalhe que é, isso só foi possível porque a gente tinha junto com a gente o time de negócios dando direcionamento e o time de dados de negócio, que a gente tinha acesso a todos os dados de performance para conseguir entregar essa pílula. Eu acho que se eu posso dar uma dica meio que olhando para futuro e presente, assim, é que as lideranças de RH comecem a se aliar com o time de negócios e de dados, porque a Sim, gente sim, precisa de dados. importantíssimo, né? E não só precisar de dados, mas precisa de inteligência de dados, né? Saber o que fazer com Sim. esses dados. Eu vejo que tem muitas empresas que têm esses dados na mão, mas não sabem. Um dos meus primeiros entrevistados aqui foi um especialista em inteligência de dados. E ele falou: Olha só, fui contratado para uma empresa para fazer uma consultoria. Eles tinham um monte de dados ali e eles queriam cortar não sei quantas mil pessoas da empresa. E eu, dentro dos dados que eles me passaram, eu falei para eles: se vocês cortarem, o que vocês vão gastar para recontratar, para achar outras pessoas, vai ser muito maior. Então, assim, vamos diminuir esse corte, né? Sim. E acho Desculpa que te interromper, não, mas imagina, mas porque faz muito sentido, assim, e existe maturidade de dados, né? Então, cada empresa, e a gente descobre que cada área da empresa tem uma maturidade diferente. Quando a gente olha para RH, em geral, a gente ainda está naquela maturidade que é ter os dados. Depois você faz o saneamento desses dados para ele ficar num lake certinho, para você conseguir consumir esses dados, para depois você conseguir ter uma inteligência de dados. O que eu acho que a gente podia fazer é se aproveitar dos dados do negócio que já estão mais para frente e usar eles ao nosso favor. Então, assim, porque algumas coisas básicas a gente tem. A gente tem quais são as pessoas que fizeram o treinamento, quais as que não fizeram. A gente não tem o acesso formalizado a isso, ao quanto que isso impactou na performance. Então, esse ponto aqui, que talvez a gente não precise esperar a nossa área de analytics como RH chegar na maturidade de preditivo, por exemplo, e se usar das outras áreas que já estão no preditivo. Então, se a gente junta tudo isso, você vê, nesse caso da Bembev, deu tão certo que eles decidiram implementar isso dentro da própria plataforma deles de negócio. Então, eles institucionalizaram o nosso piloto. Quando a gente tem acesso a dados, a gente consegue provar tudo aquilo que a gente acredita, né? Porque a gente acredita que o treinamento funciona, a gente acredita que a experiência da pessoa colaboradora traz resultado, traz performance, e a gente acaba se tornando um RH muito mais estratégico do que aquilo que... A gente hoje é um RH estratégico, a gente tem relevância, mas a gente vai conseguir dar um passo à frente se a gente conseguir juntar todas essas áreas, sabe? vocês falaram de onboarding, vocês falaram de treinamento. Pelo jeito, a gamificação ela pode ser uma jornada que vai ao longo de muitas etapas na empresa, né? Você tem mais um case interessante assim para Tenho. contar de alguma outra? Acho que eu tenho. Voltando lá atrás da diferença de Serious Game e gamificação, a gente recentemente está fazendo um Serious Game, que eu falei de várias coisas de gamificação aqui, né? Aham. Mas um trouxe case de Serious. A gente está fazendo um game para Bosch, e aí também junta a área de negócios com a área de RH. E nosso objetivo é: as pessoas precisam viver a transformação digital. Então, a gente fez um jogo estilo novel, que são perguntas, respostas, árvores de decisão, mas bem com carinha de jogo mesmo. Você mexe no teclado ou no mouse, conversa com personagens 3D, tudo. E aí você passa por 2 projetos de transformação digital, que na verdade não são exatamente de transformação digital, né? Porque projetos são de eficiência.
E conforme você vai tomando as decisões, isso vai mudando o ambiente que você tá, vai te trazendo benefícios e afins, para a gente conseguir que a pessoa entenda que no dia a dia ela não precisa, por exemplo, colocar um metaverso dentro de reunião para dizer que ela está fazendo uma transformação digital. Ela precisa olhar para a eficiência, é automatizar um relatório, é fazer uma mudança pequena ali que vai olhar a tecnologia e vai tirar um trabalho seu que às vezes você nem gosta de fazer aquilo, porque a tecnologia tá para te ajudar e para ajudar você a ganhar tempo. Então a gente trouxe isso dentro de um estilo novel de jogo para essas pessoas. E aí tem carinha de jogo mesmo, abertura, encerramento, pontuação, tudo bonitinho. Então a gente tem esse case e de gamificação tem um outro que eu acho legal a gente trazer aqui, que também liga com a diferença de cultura e perfil de empresa, que a gente fez um projeto de bem-estar, que o Carlos comentou lá atrás, para a Ambev. E aí, a Ambev, a gente sabe o perfil, né? Ela tem um perfil muito foco no resultado, em sua essência, eles são os killers do Barton. E aí, a gente fez todo um projeto de bem-estar para incentivar as pessoas a fazerem atividade física. Então, você postava foto da atividade que você fazia e você participava de rankings, premiações e afins. Isso aconteceu no meio da pandemia e mais de 2.000 pessoas saíram de sedentarismo. Nossa, que demais. Sim. Então, a gente tem esse perfil. E aí, quando a gente foi trabalhar com o Sicredi, por exemplo, o objetivo deles era: preciso impulsionar o meu planejamento estratégico. Eu vim de mercado financeiro. E a gente sabe que o mercado financeiro é um mercado meio killer, assim como a Ambev, né? E aí, conversando, quando a gente foi fazer essa imersão e conhecer a cultura e entender a empresa, o que a gente descobriu? Que Sicredi, antes de ser uma instituição financeira, é uma cooperativa. Sim, sim. Então, o perfil deles é muito colaborativo. E muito mais colaborativo do que qualquer outra coisa. Então, toda a estratégia de engajamento foi eles trabalharem em equipe e eles proporem quais eram os projetos que eles iam fazer. Por quê? Porque essa é a cultura deles. Então, tanto ali em Ambev quanto em Sicredi, a gente usou gamificação, a gente usou os estilos de Bartle, os motivadores de Yukai Show, só que a estratégia de engajamento ela é diferente, porque a cultura e as pessoas são diferentes. Por isso que é importante o que eu falei lá no começo, né? Entender a cultura, entender, conversar com as pessoas, ver o que engaja elas, para a gente trazer isso para dentro das empresas. Sim, aí você vê, né, Tal e Carlos, a importância do diagnóstico para uma empresa que trabalha com RHs, né? Você pensa em Sicredi, você pensa, pô, é uma instituição financeira, caras sisudos e tal. E aí você descobre esse perfil colaborativo, mais aberto a esse tipo de iniciativa que vocês têm, né? Muito legal. E A assim, nossa, oh, a nossa metodologia, ela um componente muito importante, né, para fazer um bom projeto, né, entregar um resultado que tenha muita aderência com a cultura, é o diagnóstico. A gente tem uma fase que a gente chama de EXP, né, que a gente faz toda essa descoberta, né? A gente é muito exigente, né, com relação a não ir com preconceitos e, e aceitar essa fase de descoberta através das entrevistas, que são cansativas, longas, mas que são muito ricas em informação para nos orientar e garantir essa aderência aí com a identidade, com a cultura da empresa. Conversar com pessoas não tem. é o principal segredo para engajamento. É você entender o que engaja elas. Carlos, você falou que a Teamap, você falou que o negócio vem desde 2017, mas 2017 ainda era Taps Games ou já Não, a era? Taps Games ela é de 2011, se não me engano agora. E os sócios fundadores, eles, na verdade, eles buscavam, né, aproveitar, escalar o conhecimento, a tecnologia, o uso dessa tecnologia para coisas que não fossem jogos apenas, né, mas usando quase toda a base, né, do nosso conhecimento. Então, em 2017 foi que a gente percebeu que tinha essa oportunidade, né, de mercado e que era muito
coerente com toda a nossa com nossas habilidades, né, com os nossos interesses, né, e o nosso prazer de trabalhar com pessoas, motivá-las. Isso é uma consequência da própria cultura da Taps Games. Então a gente acabou fazendo esse spin-off, né, essa separação dessa atividade em uma empresa dedicada a buscar clientes, além de fornecer, né, algum projeto aqui ou ali para a Taps Games, mas principalmente para o mercado externo. Então a gente, a partir daí, a gente está navegando esse mundo, né, de corporativo, entregas para, a gente chama de B2B, né? Antes a gente era B2C, e agora a gente tem feito esse esforço desde 2017 nesse mercado. A chegada da geração Z a postos de liderança nas empresas é uma coisa benéfica para quem aposta na gamificação? Olha, a chegada de uma nova geração, eu acho que sempre cria problemas, né? Porque as gerações anteriores resistem, né? Vão sempre tentar manter parte do poder, o estilo de trabalho, as suas crenças, né? E essa renovação muitas vezes gera conflitos. A geração Z, ela tem algumas características que eu considero, né? Ainda que eu seja bem distante dela, muito benéfica. Ela é natural na questão do uso, né, de celular, internet. Ela nasceu digital. Digital. Quer dizer, então isso faz com que a tecnologia, né, que hoje está nos possibilitando grandes transformações no mundo, né, em trabalho, acelere, né, a sua adoção. As pessoas serão mais capazes de trabalhar com essas tecnologias e vai permitir, né, a gente teve essa experiência durante a pandemia de trabalhos remotos, equipes tão boas ou até em alguns casos superiores em questão de desempenho, com equipes, no nosso caso, nós temos gente que trabalha em Portugal, gente que trabalha na Suécia, outras empresas têm suas operações de call center ou de atenção ao cliente distantes, na Índia. No nosso mundo de jogos, a gente pode contratar na Ucrânia, na Califórnia, no Canadá. Nosso estagiário mora no Canadá. Quer dizer, então a gente tem essa habilidade. O nosso gestor técnico mora no Rio Grande do Sul. Quer dizer, então a gente tem essa capacidade, né, de atrair talentos de outras partes do mundo. Vamos buscar aqueles que são os melhores, né, aqueles que se adaptam melhor à nossa cultura, que têm as crenças muito próximas à nossa. E eu acho que essa geração Z, ela tem uma capacidade mais acelerada, digamos, de usufruir desse mundo mais tecnológico, mais capaz. Um desafio que nós estamos estudando, né? Hoje já estamos com aplicações na área de produção, digamos assim, mas que eu acho que pode caminhar muito para a área de tomada de decisão, a própria IA, né? Essa tecnologia recente, né, tá nos surpreendendo. Ela já é para nós um apoio importante, né, em muitas das coisas que a gente produz, mas eu acho que vai ter um momento que a interface, né, dessa inteligência artificial ela ela substitua em alguns momentos as nossas operações talvez mais repetitivas, mais operacionais. Então vai ter uma dificuldade aí de contratar as pessoas que hoje fazem isso, né? Mas acho que o mundo caminha nessa direção e, como eu te apontei, né, a geração Z ela tem mais capacidade de se adaptar a esse mundo. É muito interessante.
tem todas as complexidades, eu acho, como eu comentei, no conflito das gerações, né? Você tem as piadinhas e tem algumas realidades, né? Que a geração Z não, ela não tem o mesmo, talvez, nível de ambição ou foco, né? De construir uma carreira dentro de uma empresa, ou seja, a longevidade dela dentro daquela empresa é algo que é bem mais curto, né, do que na minha geração, na sua geração, não sei da tal, mas A minha é igual a da tal. com certeza. Mas o fato é que nós temos que conviver com isso, né? O mundo sempre evoluiu, nós sempre sobrevivemos e eu acho que o mundo melhora a cada geração. Então, eu sou fãzaco dessa juventude, né? Nós convivemos muito com eles, né? Tivemos na Taps Games quase 200 colaboradores, quer dizer, então é um ambiente rico, né? Que me entusiasmava e me renovava diariamente. Eu acho que isso ocorre em quase todas as empresas por aí. Esse negócio de te renovar, você tá já virando geração Z, geração alfa, né? A nova Eu sou praticamente um alfa hoje. E daí que vem a importância da gente entender as pessoas, né? Porque se a gente olha essa geração Z, o que que engaja elas? E se a gente estiver falando, por exemplo, de um público operacional de geração Z? É outro perfil, é outra coisa. A gente está até com uma proposta de engajamento para uma semana de qualidade, que um dos itens da jornada inteira que a gente está propondo é um álbum de figurinhas, Olha, porque é físico. Então, quando a gente fala de operação, que às vezes a pessoa não tem celular, às vezes ela não tem letramento, a gente consegue engajar de outras formas. Então, por isso que a gente legal. entende o E público quem não também. colecionou um álbum da Copa? Quem não foi Viva, para a banca de viva o jornal para impresso. trocar a figurinha? É isso. Então a gente precisa entender e que engaja. O álbum de figurinha engaja todas as gerações, né? A gente não tem De um pai para split. filho, tá lá. E às vezes o pai compra para o filho e se diverte mais do que o filho, Tem né? pai que tem álbuns, né? Desde criancinha que ele guarda com orgulho É aqueles isso. álbuns. Meu pai tinha álbuns de figurinha, nossa. Sou da época do futebol cards, mas eu não vou dizer de quando era essa época, porque senão vocês vão ver de que geração eu sou. Então essa que é a ideia. Pré-Primeira Guerra Mundial. A gente pegar esse tipo de informação e transformar isso dentro do engajamento da empresa. Porque quando a gente conversa com as pessoas, eles falam do futebol cards, eles falam do álbum de figurinhas. Então, essas coisas que a gente vai caçando e entendendo e transformando isso em estratégia de engajamento. Legal. Carlos, assim, para encerrar aqui, eu queria que você me dissesse como que a gamificação, passando por todas essas etapas dentro da empresa, ela acaba influenciando na imagem de boa marca empregadora. O nosso ator principal, né, de todos os nossos projetos, nossos processos de transformação, são o colaborador. Quer dizer, então a gente dedica muito tempo, muita discussão para como engajá-lo, né? Como transformá-lo em uma pessoa que vai ter um maior prazer em trabalhar, de ir para o seu local de trabalho, para passar lá um dia dedicando seu tempo, né, àquela empresa. E, no final das contas, uma pessoa engajada, mais feliz, ela tem orgulho de trabalhar lá. Ela se torna, muitas vezes, um embaixador, né, da própria empresa. Ela vai ter prazer de ir no bar, ou na saída com a família, ou em casa, numa festa, falar da sua empresa, quer dizer, mostrar os pontos positivos, dizer que se diverte, né, que tem um prazer. Tem muita rodinha que a gente ouve pessoas reclamando do seu chefe, reclamando do seu ambiente de trabalho, que não aguenta mais o trânsito. Tem outra que a gente consegue transformar ele e ele vai para o trabalho com prazer, ele quer chegar lá. Tá? Então, isso para nós é um outro benefício, né, que a empresa acaba usufruindo.
né? A gente acaba construindo um senso de comunidade, né? Eu tenho empresas que pessoas que me conhecem sabem que eu falo com muito orgulho, já passei há muitos anos de lá. Quer dizer, então, eu acho que esse sentimento, né, de pertencimento, né, de ter uma empresa que acolheu bem, que recebeu, treinou, é, tem, tem a questão das performances, né, que são melhoradas com esse nível de dedicação, né, que a pessoa entrega o seu maior potencial. Ela tem um grande benefício também aí como marca empregadora, né? Então, isso eu acho que é um benefício que é consequência, né, de todo esse trabalho, de todo esse investimento, mas é um dos benefícios que a mim me dá mais orgulho também, né, de poder ver que a gente ajudou aquela empresa a ser uma empresa com uma grande reputação, ter uma capacidade de recrutamento, de atração de talentos, né, que é superior a outras que talvez não sejam tão divertidas. As Isso aí. coisas não precisam ser chatas, né? É mesmo, É né? isso, Não não precisa deveriam ser ser, chato, né, não. Tal? Então, assim, a gente pega ali todas as coisas que o Kai ensina pra gente, Barton transforma isso, porque gamificação é engajamento, né? É. No fim das contas, a gente tá fazendo a gamificação para engajar. E a gente engaja isso transformando o trabalho mais interativo, humano e divertido, que é o nosso lema. Pô, que legal, parabéns mesmo. Olha, muito obrigado, Tal, pela presença aqui. Muito obrigado, Carlos, pela presença aqui também. Adorei. A gente teve uma lição aqui com a Tauana Leles e com o Carlos Oliveira, que são os executivos de uma empresa de tecnologia especializada em gamificação. E eu convido a você, que acompanhou a gente até agora, a ver nossas outras entrevistas nos nossos canais do YouTube e do Spotify da Você RH. Muito obrigado.